Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse podcast, ou o que você quiser chamar. O Fé no Fone, o seu canal, o seu daddy vlog de teologia semanal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito popular, muito pop, um assunto atual. Lúcifer, como vocês podem ter visto no título e na thumbnail. Vamos falar sobre o diabo hoje, como que esse nome Lúcifer, foi associado ao diabo e toda a sua história. E será que realmente o nome do diabo é Lúcifer? Já adianto a vocês que não, tá? E até meio que um erro chamar o Lúcifer, chamar a palavra Lúcifer, denominar o diabo, mas vocês vão entender por que até o final do vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar o meu blog com esse texto, todas as referências, todas as páginas que vocês têm que olhar, todos os livros sobre essa questão do Lúcifer aí. Bom, nossa história começa com o Papa Damásio I, ali por volta de 386 d.C. Ele chega para São Jerônimo, ou Jerônimo, São Jerônimo, e pede para que São Jerônimo produza uma Bíblia na linguagem do latim popular, que nós conhecemos hoje como a Vulgata Latina. Então, Jerônimo demora aproximadamente de 20 a 25 anos, 27 anos ali, para traduzir a Bíblia toda para o latim. Acontece o seguinte: quando Jerônimo vai traduzir a palavra estrela da manhã ou filha da alva ali para o latim, ele traduz como o equivalente da sua língua, Em hebraico, Hillel ben Shazar, em grego da Septuaginta, Peósforos ou Pósforos, ele vai traduzir como Lúcifer, porque também é o equivalente da sua língua. Lux, luz, feres, de portar, aquele que transporta, aquele que caminha, aquele que leva, portador da luz. Aí é onde se popularizou como Lúcifer. Só que como que se popularizou uma tradução de uma palavra, estrela da manhã ou estrela da alva, Lúcifer, para sua língua ali latina, como que se popularizou como o nome do diabo? O que acontece é o seguinte: eu vou trabalhar hoje com 3 pais da igreja, Orígenes, Tertuliano e Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Orígenes e Tertuliano, que é contemporâneo de Jerônimo e a tradução da Vulgata Latina, mas muito provavelmente eles liam o Antigo Testamento e o Novo em grego, seja ele Septuaginta ou em hebraico. E os dois liam ali Isaías 14, aquele ser que caiu, que mesmo no seu contexto, sendo uma profecia contra uma pessoa humana, contra um príncipe, contra um rei, eles interpretavam que poderia ser uma espécie de profecia contra ou uma história em forma de profecia relacionada também ao diabo, porque Lucas vai dizer ali que Jesus disse: "E vi Satanás cair do céu como um raio". Em Apocalipse 12, Miguel e seus anjos expulsam o dragão e seus anjos do céu, e eles são precipitados na terra, Apocalipse 12:12. Então eles começam a interpretar, junto com o versículo de Ezequiel, que não fala sobre Satanás, não parece o nome estrela da manhã, nem nada relacionado ao diabo ali, mas eles começam a interpretar como uma possível história, um possível preenchimento de lacuna com a história do diabo. E como daí Jerônimo vem e dá a interpretação popular, traduz ali estrela da alva, Hillel ben Shazar, Peósforos e Lúcifer, aí se populariza o nome de Lúcifer. E Lúcifer, na verdade, é um nome bem popular nessa época, porque nós temos um santo da Igreja Católica, o dia de hoje, dia 20 de maio, é comemorado o dia de São Lúcifer. Lúcifer, esse santo da Igreja Católica, não tem muitas informações dele, a respeito dele. Procurei no site do Vaticano, vou deixar os links aí para vocês também, tem no meu texto. Não tem nada relacionado a esse santo. Porém, dia 20 de maio é o dia dele, e ele foi um grande apologista, ou apologeta, como você melhor
quiser chamar, contra a heresia do arianismo. E morreu, né? Foi canonizado como santo, um santo defensor, um santo apologeta. E a ideia dos pais da igreja, desses três, é o quê? Jesus é a verdadeira luz, a luz das luzes, a luz que desce do Pai das luzes, como diz Tiago. E esse ser que caiu, ele era literalmente portador da luz. Ele não era a luz, mas ele portava a luz. E por algum motivo, ele caiu dessa graça, ele caiu dessa luz e se tornou o diabo. O problema é que quando nós damos o nome do diabo de Lúcifer, falar Lúcifer é o diabo, nós temos um grande problema. Por quê? Porque na mesma Vulgata e nos textos da Bíblia, existem 5 versículos no totais que têm o nome de Estrela da Manhã, ou Estrela da Alva, Filha da Alva. 2 são no Antigo Testamento e 3 são no Novo Testamento. E esses 3 no Novo Testamento estão relacionados com Jesus Cristo. Então, se nós levarmos ao pé da letra, como Lúcifer sendo o diabo, então nós somos obrigados a contestar que no Novo Testamento o diabo e Lúcifer e Jesus é a mesma pessoa. Porque vai aparecer a tabelinha aqui para vocês dos 5 versículos. E quando nós lemos o Novo Testamento, que apesar que as duas do Novo Testamento é no mesmo livro de Apocalipse, um é dado como recompensa, que eu vou dar a Estrela da Manhã como recompensa para vocês. E Jesus, no capítulo 22, ele fala que eu sou a Estrela da Manhã, então eu sou Lúcifer. Então, a ideia dos pais da igreja, eles não estão errada. Porque Pedro, no Apocalipse, vai falar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Pedro, nas suas epístolas, vai falar que o diabo é como um leão, está ao derredor, buscando quem possa tragar. Então, a interpretação dos pais da igreja como Jesus sendo a verdadeira luz da luz, e o diabo como esse que porta a luz e caiu, que queria ser luz e não conseguiu ser, também está correta. Então a interpretação de que Jesus é a verdadeira luz e o diabo portava essa luz e caiu de alguma maneira, não é errada. Então, em outras palavras, Jesus é o verdadeiro Lúcifer e o diabo é o Lúcifer caído, vamos dizer assim, digamos assim. Porque, não roubando, mas usando a ideia do pastor Augusto Vailate, que ele interpreta ali 1 Timóteo 3,6, falando que possivelmente ali há 2 formas de interpretar ali, e ele acredita que a segunda é a mais correta, porque vai dizer assim: não devem ser recém-convertidos a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Está falando do contexto ali, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja ser bispo, né? O presbítero, ele não pode ser neófito, uma pessoa recém-convertida, para que não caia, né, na mesma condenação do diabo, da soberba. Então, quando os pais da igreja trazem essa ideia de que ele portava a luz, mas por algum motivo ele quis ser igual à luz ou maior que a luz, né, que ali em Ezequiel o pessoal interpreta, né, e subirei às mais altas alturas e colocarei meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, né, que é uma profecia de Ezequiel que não tem nada a ver com o diabo, mas eles pegam essa profecia direcionada ao rei da Babilônia, de Tiro e Sidom, que é ali no mesmo contexto, ali um atrás do outro, eles pegam, interpretam, preenchem a lacuna que é do diabo ali, é o coração do diabo, é o que o diabo anseiava, né, almejava em seu coração. Ansiava é complicado, né? Almejava em seu coração e por isso foi derribado dos céus, como nós podemos ver ali em Apocalipse no capítulo 12. Então, em outras palavras, em resumo, desses 5 versículos da Bíblia que nós temos, que é Jó 38, ali, na minha interpretação, é um coletivo de seres angelicais, de seres do céu que cantam a Deus enquanto ele faz a criação do mundo, do universo. Em Isaías 14, é um rei arrogante, e ele lança a profecia contra esse rei arrogante. Em 1 Pedro, Apocalipse 2 e Apocalipse 22 são textos sobre Cristo. Só que hoje, quando nós vamos ler, nós podemos pegar a latina, a Vulgata Latina no site do Vaticano, podemos achar. É engraçado que, detalhe,
Quando nós vamos pegar na nova na Vulgata Latina que nós temos acesso hoje em dia, em J como Astra Matutina, né, as filhas da alva. Em Isaías está como Lúcifer. Em Pedro está como Lúcifer. Em Apocalipse está como Estrela Matutina e Estela Esplêndida Matutina. Então, há essa confusão justamente por conta do contexto e da forma como Orígenes, Tertuliano e até mesmo Agostinho vem e sistematiza esse pensamento com a Cidade de Deus. Fica popular que o capítulo 14 e o capítulo 28 de Ezequiel e o 14 de Isaías como pensamentos ou profecias que representam, que retratam o pensamento de Satanás, de ser maior, de querer almejar algo que não era dele, cair da verdadeira luz. Tanto que Agostinho vai usar aquele versículo, Jesus vai dizer assim: nunca se firmou na verdade, sempre foi homicida desde o princípio. Então ele nunca se firmou no quê? Na verdade. Jesus vai dizer que ele é a verdade. Então há um respaldo teológico para esse pensamento dos pais da igreja, que ele queria almejar algo que não era dele, algo que não pertencia a ele. E como já usei aqui o pastor Augusto Vailate, essa ideia de soberba, de altivez de espírito desse ser. Então, o meu conselho, né, mesmo que hoje seja popular a série Lúcifer, tanto os quadrinhos como os quadrinhos do Sandman, né, que traz o Lúcifer ali, o personagem, os quadrinhos do Neil Gaiman, ou como a série Lúcifer também, que deriva das HQs, e outras séries como Sobrenatural, que trazem o nome de Lúcifer para o diabo, não acho certo nem seguro denominar ele com esse nome, mas mais certo e seguro chamá-lo pelo nome que a palavra de Deus o chama, né? Que João vai dizer em Apocalipse 12:9, né? O grande dragão, a antiga serpente, né? Chamado Diabo e Satanás, né? Que de fato, Diabo e Satanás, Diabo é do grego, né? Diabolos, aquele que acusa através dele, né? E Satã, né? Em hebraico, né? O advogado de acusação, aquele que acusa, né? Aquele que acusa vocês, os vossos irmãos, dia e noite diante de Deus. Que hoje já não tem mais esse poder, né? Depois que Cristo morre e ressuscita, graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que nos advoga em favor de nós ao Pai, através do Espírito Santo. E então, quando você parar e ver alguém falando, ou até mesmo nas séries populares, Lúcifer, não, aquela palavra não simboliza e nem é relacionada ao diabo, mas sim a Jesus. Esse que é o verdadeiro Lúcifer. Ele que é a verdadeira estrela da manhã, a verdadeira brilhante estrela da manhã. Jesus, sim. Esse que deve nascer em nossos corações, como diz Pedro. Não o diabo. E não é nenhuma heresia ou blasfêmia eu falar isso, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E Pedro vai falar que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então o verdadeiro é Cristo. O falso, a imitação, é Satanás, esse que sempre tenta imitar Jesus. Então que de fato hoje Lúcifer possa nascer em vosso coração, Jesus possa nascer no seu coração. Essa é o podcast de hoje.